Boa noite, amados. Que Deus abençoe a sua noite. Seja tu uma bênção. Vamos meditar na palavra de Deus em Gênesis 1:2, que fala assim: as águas são mencionadas no início da criação. O Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas. Uma das traduções que chama a atenção, isso é de as águas estrondosas. A terra era sem forma, caótica. A expressão hebraica usada sem forma é toiu, iabobu, iabou. Essa é a palavra em hebraica sem forma. Tobu, iabou. Toiu, iabopu, iaboiu, aquele cão sem forma, a qual soma as trevas e as águas profundas, Teion. Todos são entendidos em Jó, Salmos e vários dos profetas como sendo dominado pelas entidades que estão em inimizade com Deus. Eles são controlados pelos poderes que resistem no poder de Deus. Deus representa ordem, luz, vida, amor, criação. A água caótica representa desordem, escuridão, destruição, morte. O mar profundo, as águas revoltas do oceano é aquilo que é contido por Deus na criação. Quero dizer, amados, Deus juntou as águas no mares e o conteve, estabeleceu limites e ordenou a terra seca que aparecesse. A palavra que mais precisamente descreve essa ação é farejar. Deus farejou os poderes rebeldes na criação. Esses poderes são identificados nas escrituras como Leviatã, Raabe e o dragão. O poder de Deus na criação é usado como restringir esses espíritos rebeldes e tornar a terra habitável para o homem. E o que diz respeito ao homem, foi dado um domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, mas ele perdeu esse domínio por causa do pecado. Satanás veio à terra por meio do pecado de Adão. Assim a terra e as águas foram afetadas pelas quedas. Demônios marinhos operam a partir da água e têm uma posição muito alta no reino de Satanás como um todo. Eles afetam a terra quando os homens o convidam por meio de pactos e decisões conscientes ou inconscientes. Esse espírito, ele representa feitiçaria, a luxúria, a perversão, o assassinato, a morte, o orgulho, a rebelião e a destruição e a ganância. Áreas costeiras são vulneráveis e esses espíritos imundos e as igrejas nessas áreas precisam estar cientes das atividades deles. O poder de Deus é necessário hoje para farejá-los, assim como fez Deus no princípio. Aqueles envolvidos na batalha espiritual não devem ignorar esse componente chave do reino de Satanás. Então, amados, a água é um símbolo de vida, portanto, não é possível haver vida sem água. Não deveria ser surpresa para nós o fato de que os demônios perverteriam essa verdade e usariam as águas para trazer destruição. Houve violência, sangue, assassinato, estupro, escravidão, roubo, e no meio de nossos oceanos, milhares de escravos foram jogados ao mar pelo tráfico de escravos. As riquezas, também incluindo o ouro, a prata, cruzavam-se os oceanos, depois que a terra eram saqueadas. Drogas ilícitas eram transportadas através dos mares. Espírito marinho promovem homicídio e ganância,
e o derramamento de sangue provoca contaminação. Muitas águas foram contaminadas pelo sangue, e o que dá ao espírito marinho força para operar. Houve muitas alianças feitas em espírito ligado às águas. Está lá em Isaías 28, 17. Não só tentar. Houve muitas alianças feitas com o espírito ligado às águas. As vias fluviais são portões de entrada para a cidade e as nações. E Satanás não só tentará possuir os portões, mas também colocará alguns de seus demônios mais fortes nessas entradas, que chama-se de demarcando território. Isso é muito sério, amados. Muitas vezes as pessoas não leva as coisas de Deus a sério, mas nós ministramos e abrimos os olhos espirituais das pessoas, porque até mesmo a nossa boca ela tem grande poder para amaldiçoar e tem grande poder para abençoar. Então, o que é importante que nós, como servos de um Deus Altíssimo, quem é servo de verdade, sabe a consequência de uma palavra proliferada, de uma oração mal feita. Quantos crentes macumbeiros que tem na igreja e que tem feito oração contrárias para as pessoas, oração contrárias, mata ele, ó Senhor, põe ele numa situação aleijado, na cadeira de roda. Quantos crentes que faz isso? Não, amados, a palavra de Deus, ela nos diz que nós temos que abençoar, porque quando nós abençoamos as vidas, os nossos inimigos, o Senhor, Ele se alegra e Ele traga a bênção sobre a nossa vida. Então, não só tentará possuir os portões das entradas, os portões controlam fluxos dentro e fora de uma região. Portanto, devemos possuir os portões do inimigo. Podemos ordenar que os portões se abram para que o Rei da Glória entre. Então, o que nós precisamos? Precisamos ungir território, nações, ruas, bairros, cidades e assim por diante. Nós podemos ordenar que os portões se abram e que o Rei da Glória se entre. Está lá em Salmo 24, 7. A cidade costeira e as nações insulares são fortaleza para os demônios marinhos. Então, amado, o que nós precisamos? A Filístia, o filisteu, era inimigo eterno de Israel. Está lá em Sinfonia 2:5. Ai de vocês que vivem junto ao mar. Era um povo costeiro e adorava o dragão, o deus dos peixes. O templo de Dragão ficava em Asdod, e que significa devastador. Os filisteus eram controlados por espíritos marinhos e operavam sobre o dragão. E eles representam a nossa batalha contra espíritos marinhos, apóstolos e líderes de igreja em áreas com águas, precisa entender a ameaça que Satanás tem tentado fazer dentro de território de cidades, nações e bairros e ruas. Precisamos da unção de guerra de Davi para derrotar esses espíritos imundos. Há tantos líderes que desconhecem essa ameaça, e que o Senhor nos dê a sabedoria para derrotar todos os deuses dos peixes e serpente marinha. Está lá em Sidom, 1 Reis 16:31, Joel 3:4. Jezabel era filha de Erbaal e rei dos Sidônios. Sidom era uma cidade portuária próxima ao mar e fazia, na realidade, parte do antigo Império Fenício, um povo de vida marítima. E Sidom também era uma cidade controlada por espíritos marinhos. O homem de quem a cidade recebeu o nome era o primogênito de Canaã. Está lá em 1 Crônicas 1:13. E Jezabel trouxe a adoração a Baal para Israel e levou prostituição, idolatria e feitiçaria
outro nível. Ela era possuída por espíritos marinhos que promovem idolatria, pornografia moderna e feitiçaria. Então, amados, o que nós precisamos estar antenados para que nós possamos entrar na batalha espiritual e fazermos guerra aos territórios demarcados. Isso é muito sério, isso é algo que nós precisamos, como cristão, como mulheres de Deus, como homem de Deus, para guerrearmos. O Satanás não está brincando de ser Satanás, mas também o nosso Deus, ele diz com suas forças, o Espírito Santo de Deus, ele fala que ele vencerá os inimigos no nome do Eterno. Então vamos fazer, vamos orar e o Senhor venha nos fortalecer em nome do Adonai. Pai, neste momento eu coloco esta oração em nome do Adonai, crendo, Senhor, que o Senhor é um Deus que tudo pode. Visita esse lar, visita esta mulher, visita essa família, quebra todos os grilhões que têm tentado contra esta mulher, contra este lar e contra esta família. Todo espírito de Jezabel, na idolatria, na feitiçaria que tem tentado alcançar a mente desta mulher, deste homem, seja caído por terra, seja aniquilado, que ele possa entender as coisas de Deus e permanecer, que a boca, os lábios deles possam ser boca de profetisa, boca de profetas, em nome do Eterno. Ó Senhor, visita cada lar, cada família. Ó Senhor, visita as cadeias públicas, manicômios, asilos, salva, liberta e cura, com poder e autoridade que há no nome do Adonai. Saia desta vida todo espírito de Jezabel, todo espírito marinho, seja caído por terra, todo espírito que tem tentado na idolatria, seja destronado, na feitiçaria, na pornografia moderna, seja desligado com poder e autoridade que há no nome do Adonai. Que Deus te abençoe, te dê uma noite de vitória, seja tu uma bênção, boa noite, vidas, shalom, Adonai, bom dia, vidas.